Gays serão salvos sim, mas não herdarão o reino, disse o teólogo Pablo Marçal. Ele é teólogo, ele é piloto, ele é tudo. O que significa isso? Gay, essa frase dele, gays serão salvos, mas não herdarão o reino. Isso é uma heresia, mas não saiu da cabeça dele. Ele aprendeu isso com um pastor, que eu poderia até dizer que é um pastor até, assim, bem conhecido. Eu vou lhe contar neste vídeo e mostrar que isso que o Pablo Marçal está ensinando é uma heresia já até velha, vai, e perigosa, e é idêntica a uma heresia católica. Qual será? Quer saber qual heresia católica tem tudo a ver com isso que o Pablo Marçal acabou de falar? Quer saber quem é o pastor que ensinou essa heresia para ele? Bora para mais um vídeo. Curta, comente e se inscreva. Então vamos lá. Primeiro vamos ver a fala do Marçal. É uma entrevista que ele entrevistou o Carlinhos Maia, que é homossexual. A Bíblia não fala que homossexual vai pro inferno. Não fala. Isso é religioso. Mas a Bíblia é categórica nisso e você pode fazer o... Ele diz aqui, a Bíblia não fala que o homossexual vai pro inferno. Isso é coisa de religioso. Essa frase, ele vai repetir aqui religioso algumas vezes. Fica focado nisso aí. Se quiser com essa informação. Existe a salvação e existe o reino. Existe a salvação e existe o reino. Ele fez uma separação aí. Vamos lá. Tem 3 tipos de pessoas. E como você está falando aqui na minha frente, o carinho e o respeito que eu tenho por você, eu não posso deixar de te falar sendo conhecedor da palavra. Não falo por religião, tá bom? Não. Viu? De novo, não falo por religião. Eu tenho um vídeo inteiro só explicando isso. Isso é a coisa mais idiota a se dizer. Mas vamos lá. Um cara que diz crer na Bíblia e depois fala, não falo por religião, é uma estupidez, mas... Salvo é alguém que não tem a compreensão da obra da cruz. O salvo é aquele que acessou o sangue. Ele tem a salvação e acabou, independente do que acontecer. Agora os reinantes tem a ver com o reino descendo aqui na terra em um... Tá vendo? Ó, o salvo é aquele que acessou o sangue, ou seja, que teve o perdão de seus pecados. Ele recebeu o perdão de seus pecados, mas aí tem o reinante. Então ele fala, tem o salvo e tem o reinante. Ele está fazendo uma separação aqui. O governo, a Bíblia é clara com isso. Tem gente que vai querer na próxima geração adulterar a Bíblia, mudar a Bíblia para que se adapte às pessoas. Eu acredito muito na sinceridade do seu coração, mas uma coisa é nítida. Não é só homossexualidade, é adultério, é gente que fornica. Tem uma série de coisas em Apocalipse que diz que quem pratica e vive nessa prática não vai. Eu não quero te confrontar, eu quero, como amigo, te explicar isso. Não vai entrar no reino. Não vai entrar no reino, mas vai ser salvo. O reino dos céus é uma coisa, a salvação é outra. Para todo mundo que está assistindo, a maioria da terra é não salva. Bem, aí já deu para entender os absurdos aí. Isso aqui não vem da cabecinha dele. Né? Isso aqui, ele aprendeu isso com... Ele aprendeu isso. Vamos lá. Quem é o pastor que colocou isso na cabeça dele? Obviamente, em primeiro lugar, é o pastor da igreja onde ele frequentou aí. Mas a ideia mesmo veio de um cara chamado Watchman Nee, que era um pregador chinês. Em várias obras, o Watchman Nee delineia aí essa visão. Olha, tem uma coisa que é chamada salvação e tem outra coisa que é o reino. Então, em livros, por exemplo, do Watchman Nee, como O Plano de Deus e os Vencedores, A Igreja Gloriosa e tantos outros, ele mostra a sua visão. A ideia seria o seguinte, uma coisa é a salvação, outra coisa seria o reino, como o Pablo Marçal disse aqui mais de uma vez. Então você pode ser salvo, mas não herdar o reino. Como que surge isso? Eles pegam uma doutrina bíblica e verdadeira e distorcem essa doutrina, a doutrina da justificação pela fé. A Bíblia é clara em afirmar que o homem é salvo pela graça, independentemente das obras da lei, ou seja, independentemente de sua capacidade de cumprir a lei. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por quê? Porque ninguém vai ser salvo justificado pela obediência da lei. Porque nenhum homem jamais cumpriu a lei. Se fosse para salvar o homem pela sua própria bondade, e a bondade aqui, o que seria bondade? É o cumprimento da lei, de toda a lei. Se fosse para salvar o homem pela sua própria bondade, ninguém seria salvo, porque ninguém é bom. Por isso, a salvação é pela graça. É através do favor imerecido, através dos feitos de Cristo Jesus. Lembra que na cruz Jesus morreu nu? Na Bíblia, as vestes representam a justiça. Na cruz, Jesus se fez pecado. A nudez ali representa isso. Para nos dar a justiça dele. Lembra também que os soldados, aqueles pilantras lá, eles pegaram as vestes de Jesus? Nós somos aqueles soldados.
nós recebemos a justiça de Jesus Cristo. Outro exemplo, para falar da salvação pela graça, o ladrão na cruz. Ele é o melhor exemplo de que a salvação é pelos feitos de Cristo. Ele blasfemava juntamente com o outro ladrão quase até o fim ali de sua vida, mas no momento final, algo aconteceu e ele creu e se arrependeu e foi salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo de fazer nenhuma obra, ele foi salvo exclusivamente pela fé, sem obra alguma. Salvação pela graça, então. Essa doutrina é tão importante que distingue o cristianismo de todas as outras religiões, inclusive para o falso cristianismo. Só há duas religiões no mundo. A religião da justificação pela fé, que é o verdadeiro cristianismo, e todas as outras religiões, que são as religiões da justificação pelas obras. Só o verdadeiro cristianismo salva pecadores. Todas as outras religiões salvam apenas os homens bons. Por isso, elas não salvam ninguém, pois não há homens bons. Ok, não somos salvos pelas nossas obras. Então, por que, por exemplo, há passagens como Mateus 5, em que Jesus disse que os humildes herdarão o reino, ou seja, os arrogantes não vão herdar? Com base nisso, eles concluem o seguinte: olha, pessoas como Otmani, se a salvação não é pelas obras, e o reino dos céus, aqui ele está exigindo obras, logo o reino seria outra coisa. E aí eles criam o que é chamado de doutrina dos vencedores. Baseados em passagens como, por exemplo, lá de Apocalipse, em que João direciona o seu discurso às 7 igrejas de Apocalipse. E muitas vezes, depois de fazer várias exigências, ele conclui dizendo algo mais ou menos assim: aos vencedores lhe darei a coroa da vida, aos vencedores lhe darei isso e aquilo outro. Ou seja, segundo o Otmani e o Pablo Marçal, como a salvação é pela graça, independentemente de obras, a pessoa que vive a vida toda no pecado, ela estaria salva, pois ela creu. E esta é a única exigência para alguém ser salvo. Mas se ela viveu a vida toda em pecado, ela não herdará o reino. E o que seria o reino? Então o reino aqui seria o reino milenar, que iria se iniciar logo após a vinda de Jesus. Então essas pessoas seriam salvas, mas durante o reino milenar, elas estariam sendo purificadas. Elas não participariam do reino milenar. Agora, você notou a semelhança dessa heresia com uma heresia católica? Vai. Purgatório. É idêntica. Na Igreja Católica, o batismo salva. Mas se a pessoa ela foi batizada na Igreja Católica, mas ela não teve uma vida santa depois então da morte, ela passará por um período de purificação no purgatório. É bem parecido com a doutrina dos vencedores do Otmani e que foi reproduzida aqui pelo Pablo Marçal. Mas a grande verdade é o seguinte: não há diferença entre salvação e reino. Reino é salvação, salvação é reino. Ninguém é salvo pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. De modo que as obras são essa materialização da fé, como a gente vê em Tiago. Tiago diz assim: olha, mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, eu vou mostrar a minha fé. E ele dá um exemplo de Abraão. Olha, Abraão também não foi salvo pelas obras? O que ele quer dizer com isso? Olha, a materialização da fé de Abraão se deu por meio da atitude dele. Por exemplo, foi justamente porque ele creu que ele agiu de maneira correta. Sabe uma coisa que pessoas como Otmani e Marçal e tantos outros não entendem? A salvação não é apenas um carimbo na testa, salvo. Mas a salvação é receber uma nova vida, é receber a própria vida de Deus, que nos muda por dentro. Lembra que lá em João, Jesus disse o seguinte para os seus discípulos: eu lhes dou a minha vida, a vida eterna. Eles já receberam a vida eterna. A vida eterna não é apenas a vida sem fim, não é apenas a Nova Jerusalém, o céu. A vida eterna é a própria vida de Deus. E todo aquele que é salvo recebe essa vida eterna, recebe essa vida incorruptível de Deus no seu ser. Por isso, por exemplo, um texto que destrói facilmente o que o Marçal disse, que destrói a ideia de que é possível que uma pessoa seja salva e permaneça em pecado, é um texto de 1 João. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ser salvo é nascer de novo. Pode alguém nascer de novo, ou seja, ser salvo, e permanecer, por exemplo, no pecado do homossexualismo? De modo algum, porque crer é nascer de novo. As velhas coisas já se passaram, disse Paulo. Somos novas criaturas. Isso é salvação. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo disse que era necessário expulsar da igreja um homem que vivia em adultério com a sua madrasta. Ora,
Quem vive em pecado, e aqui o caso é pecado sexual, não é salvo, não é cristão. Por isso, Paulo não disse, deixai-o, deixe que ele permaneça aqui, porque ele é salvo, ele só não vai reinar. Antes, Paulo ordenou, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo se irmão for impuro, e aqui impureza diz respeito a todo tipo de pecado sexual, inclusive o homossexualismo. Ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Ainda em Coríntios, Paulo diz que os adúlteros, os ladrões, os homossexuais não herdarão o reino. Ah, tá vendo, pastor? É reino. Está vedado o reino para eles. Calma aí, gafanhoto, discípulo de coach. Veja o que Paulo diz. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Notou a parte final? Vocês eram assim, não são mais, porque vocês foram justificados. A justificação é um sinônimo de salvação. Ou melhor, é o primeiro passo, ali vai um dos primeiros elementos de todo o processo da nossa salvação. E ele está dizendo, quem foi justificado, ou seja, quem foi salvo, era assim, não é mais. Em Apocalipse também, capítulo 21, verso 8, nós lemos que os impuros vão para o lago de fogo. Ou seja, Apocalipse 21 não diz, olha, os impuros, eles serão salvos, mas eles não vão herdar o reino. Não, ele diz, os impuros estão condenados, eles vão para o lago de fogo. Olha, o grande problema dessa heresia é que faz com que as pessoas se mantenham em paz em relação aos seus pecados. A pessoa não examina a si mesma. Se uma pessoa diz ter nascido de novo, mas vive na prática de um pecado, ela deve ser advertida. Meu irmão, minha irmã, você não demonstra os frutos do Espírito. Você está na lama e não luta contra isso. Você está confortável aí. Isso é um sinal de que você não nasceu de novo. Agora, mas se a pessoa crê que ela pode viver em pecado a vida toda e mesmo assim ela está salva, ela está tranquila. Ela está indo tranquilamente para o inferno. O interessante é o seguinte, sendo bem honesto, porque eu já li vários livros do Otmani. Quando você acompanha pessoas que creem nessa heresia do Otmani, heresia que o Pablo Marçal está repetindo, nenhuma dessas pessoas que seguem o Otmani e seguem essa crença aqui do salvo, uma coisa é salvo, outra coisa é o reino, nenhuma dessas pessoas dizem assim, ó, vivam em pecado. Vocês podem viver em pecado. Não, eu nunca vi. Nem o Otmani diz isso. Mas o discurso, salvação é uma coisa e reino é outra, gera sim discursos como o do Marçal. O herege, muitas vezes, é um cara que pode até estar bem intencionado. Quer dizer, em essência não está, mas enfim, o herege é um cara que até pode pensar estar bem intencionado. Que, às vezes, quando ele está construindo ali o muro, está só um pouquinho torto no começo, e ele não percebe que haverá um baita de um desvio lá na frente. E um dos motivos para explicar por que essas heresias surgem é justamente por conta da arrogância de não ouvir o que a igreja, a religião, tem dito ao longo de 2000 anos. Várias vezes o Pablo Marçal disse aqui, olha, eu não sou religioso. Isso aqui que eu estou falando não é o que a religião diz, é o que eu estou falando. Porque o que a Bíblia diz não tem nada a ver com aquilo que a religião declara. Eu não sou religioso. E a Bíblia que diz que os gays, gay não vai para o inferno, não, desde que creia. Tá, todo esse linguajar de religião é só uma forma nova e moderna para criticar a igreja. Bavinck, em sua dogmática, disse o seguinte, seja quem for que se isole da igreja, do cristianismo como um todo, da história do dogma em sua completude, perde a verdade da fé cristã. Lutero errou? Com certeza. Mas é tão importante olhar pelo retrovisor para a história da teologia, pois até os erros dos gigantes da fé nos ajudam. Pois o ensinamento ministrado pela verdadeira igreja ao longo dos anos tem um grande testemunho, a história, os frutos. O povo de Deus já se debruçou por este assunto que nós estamos falando aqui agora e tantos outros. E a história mostra qual foi o resultado, qual foi o fruto dessas heresias. Sim, o fruto é uma grande evidência da qualidade da árvore. Você olha para trás e nota que heresias como esta mataram a igreja. Isso não é uma evidência
de que este ensino é falso, mas arrogante como Marçal é, e todo crente que diz, eu só preciso da Bíblia, eu não preciso de mais ninguém, eu não preciso da religião. Olha, quem diz isso já soltou uma heresia, ou então está prestes a soltar. E esse discurso ainda é cuspir no prato que comeu, porque esse papo de, olha, a religião, né, é nada mais, nada menos do que os homens de Deus ao longo de toda a história. E foram eles que traduziram para nós, eles que preservaram a Bíblia. Então, assim, é até meio ridículo esse argumento. Mas é por isso, inclusive, que saem tantas heresias. É a arrogância de ignorar aquilo que foi pregado ao longo de 2000 anos de história da igreja. E ignorar os resultados, como eu disse, os frutos disso aí. Então, por isso que isso aqui é uma heresia, mais uma do Marçal. Ele também diz, por exemplo, que a Bíblia tem erros. Ele tem um livro em que logo no começo ele já diz isso. E quando ele declara isso, isso é uma heresia profunda. É impressionante que pastores levem esse cara para pregar na igreja. É um absurdo. É um cara liberal. Tá lá, leia o livro dele. Tem um livro que ele fala que a Bíblia tem erros. Ora, e se a Bíblia tem erros, quem se torna a fonte de autoridade? O leitor, eu. Eu é que defino o que tem erro aqui e o que tem de acerto. Ou seja, o Marçal é a fonte de autoridade. É ele que define o que está errado e o que não está. Então é isso. Então é um absurdo que pessoas flertam com os ensinamentos do Pablo Marçal e pior, ainda o convidem para pregar em suas igrejas. Mas e sem contar que muita heresia que ele fala, muita besteira que ele fala é fruto de pastores também. A teologia da prosperidade e outras coisas vem aí da heresia, vem do Kenneth Hagin. Já fiz vídeo aqui sobre isso. Mas enfim, é isso aí. Não tem isso que o Pablo Marçal falou, isso aí é uma heresia, mais uma. Fiquem longe dos ensinamentos desse cara. Deixem um comentário aqui o que vocês acham disso. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.